Vamos então para mais um vídeo. Hoje é o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Estamos nesse propósito que nós intitulamos como Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. E o Evangelho de Mateus, ele possui 4 assuntos que nós vamos ler a partir de agora. Esses assuntos são: os fariseus e os saduceus pedem um sinal, o fermento dos fariseus e dos saduceus, a confissão de Pedro, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Esses são os 4 assuntos do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Mas antes de nós iniciarmos a leitura, eu já gostaria de pedir para você que você se inscreva em nosso canal, que você ative as notificações, o sininho, para que todas as vezes que nós entrarmos online, você possa estar participando das nossas programações. Lembrando que temos os nossos cultos toda quinta, todo domingo, quinta 19h30, domingo 19 horas, e você certamente será tocado pelas nossas ministrações e com certeza Deus irá transformar a sua vida. E também todas as vezes que nós colocarmos vídeos desse projeto da leitura da Palavra de Deus, certamente você será alcançado. Creio que Deus revelará a você grandes palavras, grandes conhecimentos que irão abençoar você na sua jornada cristã, na escolha que você fez da porta estreita e do caminho apertado. Com certeza Deus ele vai trabalhar na sua vida. Nós preparamos para você também uma folha para você ir anotando todos os assuntos que Deus vai nos revelar. O QR Code já está aqui ao meu lado, a folha com o modelo também já está aqui ao lado, para que ao terminar esse estudo você possa estar imprimindo todas as folhas para você fazer um caderno, para ser um auxílio no seu estudo devocional, para aprendermos ainda mais a Palavra de Deus. Deixamos então à sua disposição para você imprimir e ir anotando tudo que vai ser revelado a partir de agora. Caneta, papel na sua mão, e vamos então à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16, em nome de Jesus. O primeiro assunto é os fariseus e os saduceus pedem um sinal, e vai do versículo número 1 até o versículo de número 4. Vamos lá à leitura então. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Aqui Jesus, mais uma vez, é colocado à prova, mais uma vez ele é testado pelos seus perseguidores, por aqueles que odiavam o ensino de Jesus, aqueles que procuravam sempre armar ciladas para Jesus, e eles pedem a Jesus um sinal de milagre, um sinal nos céus. Mas Jesus, conhecedor do coração de cada um, de todos nós, Jesus sabia que, na verdade, no coração deles não havia desejo de conversão, não havia desejo de que Jesus viesse convencê-los a mudar a sua visão, a mudar a sua maneira de ver Jesus. Ao contrário, o que eles procuravam era ver algum ponto aonde poderiam realmente pegar Jesus, poderiam acusar Jesus e poderiam realmente matar Jesus e acabar com a fama de Jesus, pois a fama de Jesus crescia diariamente, pessoas deixavam as religiões e entregavam suas vidas ao Evangelho. Então havia neles o desejo de acabar com o ministério de Jesus. Jesus, mais uma vez, ele dá uma resposta a eles dizendo: não será dado a vocês nenhum sinal milagroso,
mas apenas o sinal de Jonas, aonde Jesus estava se referindo à sua morte, o qual seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. E logo após Jesus falar sobre isso, que não deixaria nenhum sinal, apenas o de Jonas, Jesus se retira e deixa eles. Que nós possamos nos aproximarmos de Jesus, não pedindo sinais como incrédulos, mas sempre crendo que Ele é o Messias, que Ele realmente é aquele que haveria de vir, não apenas pedindo sinais, mas crendo que Ele é o nosso Salvador. Aqui, então, está o primeiro assunto, que os incrédulos pedem sinais para provar Jesus. Jesus, conhecedor dos corações, diz a eles: não haverá sinais, mas a mim e a você, que o buscamos pela fé, com certeza sinais serão vistos ao nosso redor, sinais serão vistos na nossa casa, na nossa família, porque nós cremos que Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, para nós, diferentemente dos fariseus e saduceus, Jesus, ele se alegra em fazer sinais para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Lido e explanado o primeiro assunto, nós vamos agora para o segundo assunto do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o qual fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Esse assunto ele vai do versículo 5 até o versículo de número 12. Vamos à leitura? Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Nessa palavra, Jesus ele fala para os discípulos para eles tomarem cuidado com o fermento, com o ensino dos fariseus. Os discípulos, ainda incrédulos, ainda não tinham compreendido o poder e as palavras de Jesus. Eles começam uma discussão entre eles, dizendo: olha, Jesus está falando isso porque ele viu que nós não trouxemos pão, não trouxemos mantimento. Jesus, olhando para o coração deles, fala: olha, vocês ainda não compreenderam. Queridos, quantas vezes Jesus olha para nós e ele diz: vocês ainda não entenderam, vocês ainda não compreenderam a grandeza, a profundidade das minhas palavras. Nós, muitas vezes, ficamos que nem os discípulos, ficamos na incompreensão da palavra de Deus. E ele diz para os discípulos: olha, eu já fiz milagres, eu já multipliquei o pão para 5.000, eu já multipliquei o pão para 4.000 pessoas, e vocês ainda não acreditam, e vocês ainda não compreendem, vocês ainda não creem. Queridos, Jesus estava dizendo para eles: eu já fiz milagres, eu já fiz sinais, e vocês ainda caminham na incredulidade. O que, na verdade, Jesus queria passar para eles era o cuidado com os ensinamentos que os fariseus, que os saduceus estavam tentando implementar, como um fermento. Lembra que nós falamos da parábola do joio e da parábola do fermento, aonde Jesus diz que uma mulher com um pouco de fermento que ela coloca na massa, ela fermenta toda a massa, ou seja, o fermento tem poder de se infiltrar em toda a massa e fermentar toda a massa.
Então Jesus, ele estava falando, cuidado com o ensinamento, cuidado com este fermento que eles estão jogando em vocês. Se o pouco desse fermento entrar no coração de vocês, ele vai contaminar toda a vida de vocês. Então Jesus passando um ensinamento de cuidado com o fermento, com o ensino, e os discípulos, na sua infantilidade espiritual, eles pensam que Jesus estava se referindo à falta de pão. Então, duas vezes eles falham. Primeiro, por ainda não crer que na falta de pão Jesus era suficientemente poderoso para suprir, e também não entendem a palavra de Jesus, que Jesus estava pedindo para eles cuidarem, para não absorverem o ensinamento dos fariseus, dos saduceus, que todo momento vinham questionar, que todo momento vinham colocar à prova a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Queridos, que nós possamos ter esse cuidado de não deixar que o fermento do mundo, o fermento da palavra do mundo, venha contaminar o nosso coração, venha contaminar as palavras de Jesus no nosso coração, na nossa vida. Que possamos, sim, remir o tempo, andar com sabedoria, para não deixarmos nos contaminar com o fermento desse mundo, com o fermento dos fariseus e dos saduceus, como disse Jesus. E não se preocupe, nas suas necessidades, ele ainda é poderoso, ele ainda é milagroso e ele vai suprir todas as necessidades quando for necessário. Mas a principal mensagem é cuidado com os ensinamentos, para que você não perca a sua fé em Cristo Jesus. Este foi o segundo assunto do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Vamos agora para o terceiro assunto, que é a confissão de Pedro. E esse vai do versículo 13 até o versículo 21. Vamos à leitura? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Glória a Deus. Aqui Jesus, ele passa alguns ensinamentos aos seus discípulos e ele libera uma autoridade sobre a vida daquele que é a igreja de Cristo, aquele que se torna participante da igreja de Cristo. Mas vamos por parte. Primeiro, Jesus, ele se preocupa com o que os outros falam dele, o que as pessoas pensam a respeito dele. Jesus, ele tem essa preocupação sobre o que as pessoas estão falando a respeito do seu ministério, da sua vida. E os discípulos começam a responder: olha, uns falam isso, outros falam aquilo, mas Jesus interrompe eles e diz assim: tudo bem, eles podem ter a sua opinião, eles que não andam comigo, eles que não fazem parte do meu discipulado, eles que não têm visto o que vocês têm visto. Eles podem ter a sua opinião, e a opinião deles até não é tão importante. Mais importante para mim é a sua opinião. E vocês, o que dizem a meu respeito? E vocês que andam comigo, vocês que têm visto os milagres,
que tem visto os sinais, que tem ouvido os meus ensinamentos. E vocês, o que dizem a meu respeito? Mais importante do que os outros pensam sobre Jesus é o que eu e você pensamos a respeito de Jesus. Nós que escolhemos entrar pela porta estreita, caminhar nesse caminho apertado, nós, o que achamos de Jesus? Nós, o que pensamos a respeito de Jesus? Tínhamos um pensamento antes de conhecer Jesus. Nós olhávamos para ele de uma forma, mas o que Jesus quer saber hoje é o que eu e você pensamos dele agora. Agora que já entregamos a vida para ele, agora que já experimentamos o seu poder, que já experimentamos a sua graça, o que nós estamos achando de Jesus, o que ele mudou a nossa vida, o que ele fez na nossa vida e o que ele mudou no nosso pensamento a respeito dele. Será que hoje eu e você teríamos uma resposta certa para dar para Jesus, assim como foi revelado a Pedro, que disse na hora: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Será que eu e você teríamos uma resposta tão forte como essa de Pedro? Que você venha ter no teu coração esse conhecimento de quem é Jesus na sua vida, o que ele fez na sua vida, o que ele proporcionou na tua caminhada e principalmente a porta que ele abriu para mim e para você, a porta da eternidade, a porta do reencontro com o Deus Criador. Que nós possamos ter essa resposta viva para dar não só para Jesus, mas para todos aqueles que perguntarem a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida com Cristo. Que possamos ter essa resposta dizendo: quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o Cordeiro Santo que morreu na cruz para me salvar. Jesus é aquele que me reaproximou do Deus Todo-Poderoso. Que você venha ter essa resposta sempre pronta na sua boca para dar àqueles que perguntarem. E também ao Espírito Santo, quando nós formos inquiridos a esse respeito. Agora, Jesus, após ouvir da boca de Pedro o que ele achava de Jesus, e uma resposta tão forte como foi aquela, Jesus, ele delega poder e autoridade ao discípulo. E eu declaro que todas as vezes que nós tivermos essa resposta, esta declaração de quem é Jesus para nós, ele vai nos delegar esta autoridade e esse poder. Se você já deu essa resposta ao Espírito Santo, ao Senhor, à palavra, dizendo: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, queridos, esta autoridade já está sobre a tua vida. Que autoridade? A autoridade de ligar coisas na terra, de desligar coisas na terra. Você tem essa autoridade. Através da tua boca, através das palavras que saem da tua boca, você tem a autoridade de ligar coisas, desligar coisas aqui na terra. Tudo, diz a palavra, tudo que você ligar, tudo que você desligar na terra será ligado e desligado no céu. A autoridade está na terra. O céu é uma consequência da autoridade que eu uso aqui na terra. Coisas serão ligadas e desligadas no céu de acordo com a minha palavra aqui na terra. Então, o Senhor diz para ti e para mim hoje: use a tua boca com sabedoria. Use as palavras com sabedoria. O próprio livro de Provérbios vai dizer: nós devemos nos fartar com o fruto das palavras que saem da nossa boca. Que você venha usar palavras edificantes, palavras de sabedoria, palavras que venham crescer, palavras que venham enaltecer o nome de Jesus. Que você use palavras proféticas na tua casa, na tua família, no teu trabalho, diante dos teus sonhos, dos teus projetos. Use palavras proféticas, palavras afirmativas, palavras positivas,
palavras de vitória, porque assim será ligado no céu e será ligado na terra. E Deus será glorificado na sua vida. Então, depois de recebermos esta autoridade poderosa, nós finalizamos o terceiro assunto do Evangelho de Mateus. Que você use com sabedoria esta autoridade que já foi outorgada a você. Vamos então ao último assunto, ao quarto assunto do capítulo 16, que é Jesus prediz sua morte e ressurreição. Está do versículo 21 até o versículo 28. Vamos à leitura? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca à sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Este último assunto, o Senhor nos dá muitas lições, que nós tentaremos aqui resumir e explicar algumas delas. Vamos lá então? Jesus, primeiramente, ele começa a explicar, antes que os fatos aconteçam, Jesus, ele já prediz, Jesus, ele já anuncia, ele avisa por antecipação, para que ninguém viesse dizer mais tarde: olha, isso foi coincidência, olha, isso foi o acaso. Não, Jesus já deixou explicado para que eles pudessem entender tudo o que aconteceria já estava predito. Lembra aqueles homens a caminho de Emaús, quando Jesus se coloca junto a eles e Jesus começa a dizer: olha, lembrem-se, ele não falou, lembrem-se, ele disse que era necessário. Igualmente com aquelas mulheres que foram com as especiarias para prepararem o corpo de Jesus, e o anjo disse para elas: lembre-se, ele disse que haveria de acontecer, que ele deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus aqui nessa palavra é o momento que ele começa a predizer, ele começa a preparar os seus discípulos para que tudo viesse a acontecer e eles não perdessem a fé, mas lembrassem dessas palavras para que a sua fé permanecesse inabalável. Então Jesus começa predizendo a sua morte para garantir a fé dos seus discípulos. Depois, Pedro se levanta e diz: Jesus, não faça isso. Você não pode passar por isso. Eu entendo que, por melhor que fosse a intenção de Pedro, de não querer ver o sofrimento do seu mestre, naquele momento, Pedro foi usado pelo inimigo. Muitas vezes, nós corremos esse risco de um momento ser usado por Deus e em outro, logo em seguida, ser usado pelo inimigo. Um pouco antes, no estudo anterior, Jesus disse: Pedro, não foi você que revelou, mas foi o Pai que usou você para dizer que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, nesse momento, Pedro é usado por Deus. E agora, Pedro é usado pelo inimigo. O próprio Jesus disse: para trás de mim, Satanás,
tu é pedra de tropeço. Claro que Jesus não estava falando para Pedro, mas para o Espírito que estava usando Pedro naquele momento, que ele era pedra de tropeço, que ele estava sendo usado pelo inimigo para atrapalhar o plano de Deus na vida de Jesus. Que eu e você venhamos ter esse discernimento e o cuidado para não sermos usados pelo inimigo, por mais que a intenção seja boa, por mais que as palavras venham parecer boas, né, de boa intenção, que nós venhamos ter o cuidado para não sermos usados pelo inimigo, deixar brechas para que o inimigo use a nossa boca e nós venhamos, em vez de ser usados por Deus, ser usados por Ele. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento para que possamos ser, sim, sempre usados por Deus em todos os momentos. Um pouco mais à frente, Jesus ele vai dar a característica de quem quer segui-lo na caminhada. Ele diz, quem quiser vir após mim, né, ou diz o texto, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 pontos principais para quem quer ser discípulo de Jesus. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Que nós possamos ter essa disposição de negar o nosso eu, negar a nossa carne, negar os desejos dessa carne e tomar a nossa cruz. Cruz é sacrifício, cruz é aquilo que eu não mereço, mas eu carrego por amor a Deus. E finalmente, seguir a Jesus. Tomar atitude, levantar e andar nesse caminho maravilhoso, que é seguir a Jesus. E ele diz aqui, mais um pouquinho à frente, ele diz assim, quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Né? Quem quiser ganhar essa vida carnal, essa vida aqui na terra, quem quiser usufruir dessa vida, vai perder a vida eterna. Mas quem decidir perder essa vida para ganhar a vida eterna, vai achá-la. Então, vale a pena sim deixar os prazeres dessa vida, largar as concupiscências da carne e viver uma vida para Jesus. Viver com os olhos focados na eternidade. Vale a pena sim que você comece a partir de hoje, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e decidir seguir a Cristo. Você vai perder essa vida, mas vai ganhar a eternidade com Cristo. Então, que essa decisão venha a ser a minha decisão a partir de hoje. E para finalizarmos o capítulo 16, Jesus dá uma frase que nós gostamos muito de pregar para os outros e muito raramente pregamos para nós. Que palavra é essa? Seria esta do versículo 26, que diz assim, pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa frase é uma que os cristãos usam muito para pregar para os outros. Muitas vezes é para aquele que é desviado, muitas vezes é para um familiar que não quer se converter, muitas vezes ele é bem de vida, tem poder aquisitivo, mas ainda não tem Cristo. E nós, quando temos essa brecha, rapidamente lançamos essa palavra. Pois é, em que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alguns ainda usam, né, quando tem a oportunidade, diante de um patrão ímpio, um patrão que é bem sucedido, quando você tem a oportunidade, lança essa palavra. Pois é, meu patrão, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São palavras, essa e muitas outras, que nós gostamos de pregá-las para os outros, mas não pregamos para nós. Nós devemos receber essa palavra em primeiro lugar. Do que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma, porque a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Que possamos, primeiramente, pregar essa palavra para nós, e uma vez que nós tivermos a certeza da salvação da alma, aí sim podemos ministrá-la para outras pessoas, mas que sejamos exemplo primeiro, que sejamos exemplo para os outros, para depois sim anunciar essa palavra. Porque tem uma coisa que é muito importante, que existe um ditado que é muito certo, que vai dizer assim, as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Ou seja, eu tenho que viver primeiro essa palavra para depois pregá-la aos outros.
Assim, queridos, nós terminamos então o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que você possa ter anotado tudo certinho na sua folha, e quando você quiser lembrar alguma coisa, você vai ter esse material à sua disposição. Temos o QR Code aqui para você estar copiando e que você venha fazer bom uso desse material que você está montando aí na sua casa. Também quero pedir agora que você que ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, que você já se inscreva ali no Ministério Ver Church, ative o sininho das notificações, para que todo momento que entrarmos você possa estar sendo notificado. Também deixe o seu like. Se você está gostando da leitura do Evangelho de Mateus, deixe o seu like para que nós possamos saber que está sendo bem recebida essa palavra e possamos dar continuidade à leitura de outros livros da Bíblia, para que você venha a aprender cada dia mais. Então, nós terminamos mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus, da leitura do Evangelho de Mateus. Próximo vídeo, estaremos indo para o capítulo de número 17 e eu espero você para estar junto comigo lendo a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.